Let's start correcting the homework. Page 114. Então, na página 14 ficou o exercício number 6. E na 115, o 7, 8, and 9. So according to the text, the article information is beautiful. This refers to... O this aqui, ele se refere a qual parte do texto? As an artist. Oi? Artist. Aqui, ó, the information comes through our eyes. That's the first one. Second is these. Number 2 here, these. Refere-se a... Journalist and information designer. A data journalist and information designer. Number 3, them. Refere-se aos... Here, patterns. For each... Data is the new soil? Yes. 5, him. McCandless. And 6, them. Again, McCandless and other data journalists. Na verdade, o number 5 refere-se a este McCandless aqui em cima. E o number 6, here, McCandless and other data journalists. Acharam fácil, difícil achar as informações no texto? Tranquilo. Fácil, difícil, meninas. Tranquilo. Tá cortando, não consegui ouvi-las. Hello, Isadora. Tranquilo. Hello. Isabela, não consegui te ouvir, a sua voz tá cortando. Não é difícil. Okay, now, fine, thanks. Number 7, how does most information come to us? Como a maior... Sorry? Our eyes. Through our eyes. Our eyes. Why does the author agree with that? Because that is why art so deeply impact us. It's here. Art so deeply impact. Number 3, what is David McCandless's job? Artist. He's an artist. What does he think visualization help us see? Compare different ways. How are visualizations interactive? And update
social time. And 6, why are data journalists important in today's world? Help us to make sense of huge amount of information. Yes. Só inverti a ordem aí, Isa, mas mesma coisa. So, intensify adverbs help to make the word they go with stronger. Common examples are very and really. Então, quando nós usamos um advérbio, faz com que a próxima palavra, a palavra que vem em seguida, ela tenha um tom mais forte aí. Você está dando ênfase em determinada coisa. That report was really good. Então, era realmente bom. Instead of very or really, you can use other adverbs. Então, no lugar de very, do really, nós temos outros advérbios aí que podem ser utilizados. Deeply, completely, relacionados às emotions, às emoções. Extremely, with probably words, com possibilidades aí, probabilidades. Strongly or firmly, with opinions or beliefs. Com opiniões ou algo que vocês acreditam. And we do not use very with adjectives that have extreme meanings. We can use absolutely instead. I am absolutely convinced it's true. Então, a gente não vai usar o convinced aí, que é o convencido, com very. Você vai usar, geralmente, o absolutely. Absolutamente convencido. Então, aqui são só alguns outros advérbios que vocês podem usar para substituir o very e o really, principalmente quando for escrever alguma coisa. Number 8, as I said before, you must use the adverb, but that is not a right one. Vocês poderiam escolher os advérbios, mas não tem um que seja o certo. Há mais de uma possibilidade para cada um deles. Isabela, how is your number 1? Como ficou o seu primeiro? I really support the idea that images are more powerful than words. I really or I strongly can be true. Number 2, Julia? It was really good to see the presentation finally. Alguém colocou diferente no number 2? Eu coloquei very, pode ser? Yes. Number 3, Lauriane? It is extremely unlikely that everyone will use data visualization. Any different word? Alguma resposta diferente no number 3? 4, Isadora? Wow, that picture is completely incredible. Really? 5, Isabel again? Strongly moved by the story behind the image. Good. And number 9, Julia? McCandless strongly recommends visualization data in different ways. Lauriane, number 2? I am absolutely certain that this is a skill we should learn at college. Isadora? It is extremely likely that courses on data journalism will become more popular. Isabela? I entirely disagree that there is too much information these days. And Julia, number 5? A lot of companies
are deeply concerned about the security of their data. Perfect, very good. Questions or any doubts so far? Dúvidas até agora? No. So, let's continue. The use of a, and no article. Então, basicamente, nós vamos usar a quando falamos de uma coisa pela primeira vez. Mas antes disso, a for consoante and vogais. Tá? Então, a sempre seguido de palavras com consoantes e and com vogais. Por exemplo, car and orange. Mas vamos um pouquinho mais a fundo. Quando nós formos falar, vamos usar o a or an. Quando for a primeira vez que falamos disso em uma frase. David McCandless is a data journalist. Or when it's one of many. Ou se ele estiver no meio de muitas coisas. Data visualization is a hot topic. Então, é o tópico aí principal. We use the when it's clear which thing we are talking about. Então, o the já vai deixar específico o que nós estamos falando. This is open because it's the second time we've mentioned it. Então, se for a segunda vez que nós estamos falando isso, nós deixamos já bem claro. Here is a graph. The graph shows changes in temperature. Então, nós já citamos ele aqui, por isso usamos o the, para deixar claro o que nós estamos falando. Or when it's the only one. Ou quando ele é o único. Information is everywhere in the world. Então, aqui, ele é o único. There is no article when we talk about plural or uncountable nouns in general. Então, quando for no plural ou substantivos incontáveis no geral, nós não colocamos nenhum artigo, nem a, nem an, nem o the. These days, information is all around us. 1 minute to answer. Exercise 10, then we correct. Aqui vocês vão selecionar if it's A or D. Quando tiver o tracinho é porque não tem artigo, tá? Podem ir respondendo. So Isadora is going to answer number 1 and 2, Laurien 3 and 4, Julia 5 and 6, Isabella 7 and 8. Finish? Isadora, number 1. Have you seen the data Quizini website? Number 2. I saw a beautiful visualization. It showed wealth in esse nome aí, não sei. Switzerland. Switzerland. Laurien, number 3. It uses chocolate and gold. Yes, no article. Number 4. I went to a good presentation yesterday. Julia, number 5. The person who spoke was David McCandless, and there is a lot of data on the internet. Isabella. My college professor was a great data scientist. And why did you study in the college?
in college. No article. And number 11 is the same thing. Vocês vão completar o texto com a and the or no article. Mesma coisa. Ready? Então, cada uma de vocês vai lendo uma frase até o ponto, e aí nós já vamos lendo e respondendo. Julia, can you start reading, please? Some artists actually create 3D objects to show a data. No article to show data. Laurien? Michel Whitelaw's measuring cup is a small cup-shaped object. Isadora? It's made of the series of rings, one on top of the other. Isabela? A ridge of each rings is an average temperature data for each month in Sydney, Australia. Is the average. Julia? The bottom of the cup starts in 1959. And Laurien? It gives physical shape to how global warming has affected the city. Isadora? The cup is the best experienced through touch. As não tem cup gets wider toward the top, you can actually feel. The dramatic impact of global warming on Sydney's temperatures. And Isabella? Just finish reading, please. This piece of art helps us understand the data in a different way. Good. So that's it. Aqui o D, porque ele estava especificando, né? Que parte que era do copo, cada parte dele. Can we move? Ficou meio estranha a letra, mas acho que era melhor que a letra de fundo. So everything on the internet, believe it or not. Aurien, start reading, please, until here. Then Isadora finished, please. I read a funny post the other day about misinformation. It gave a great example. Have you heard the quote, "A lie can travel halfway round the road while the truth is putting on its shoes"? Isadora? Everyone thinks Mark Twain, the famous writer, said it. He didn't. It was a different writer, Jonathan Swift. Isn't that funny? I guess we shouldn't trust everything on the internet. Okay, so what was the problem here?
Então, o que aconteceu aqui com a frase? Aliás, o autor da frase. So that's the quote. Quote é sempre uma citação, uma frase de alguém. A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes. O que aconteceu aqui? Todo mundo pensava que o Mark tinha falado, mas foi o Jonathan. Quando, na verdade, foi o Jonathan Swift. Ou seja, não podemos acreditar em tudo que vemos na internet, né? Why is the story funny? I don't think it's funny, but can you think of another example of misinformation? Vocês conseguem lembrar de algum outro exemplo do mesmo tipo? Achavam que a frase era de alguém, quando na verdade era de outra? Ou um texto, uma notícia, um poema? As fake news das eleições, né? Yes. Pode falar. Não é isso. A galera achava que o Haddad tinha falado umas coisas nada a ver. Cada dia, aliás, acho que a cada minuto, né? Sai uma coisa aí mais cabeluda, digamos assim, pior do que a outra, a gente não consegue saber ao certo quem tá falando e quem não tá, né? Na verdade, tem que olhar em sites confiáveis para saber se isso realmente aconteceu ou não. Which source do you trust the most? Quando vocês vão atrás de informações, que tipo de site, magazine or newspaper do you look for? Quais vocês acreditam? BBC. Sorry, Lorien. BBC. Yes, BBC is good. What else? Any Brazilian site that's reliable? Na UOL. UOL. O Google Gloss no Instagram. Tudo. Ai, Se ele postou, é verdade. você desenterrou ele. Esse negócio de política tá bem complicado. E tem as pesquisas também, porque eu, sinceramente, não acredito muito nessas pesquisas. Particularmente, acho que elas são compradas. Enfim. Match the words and phrases and discuss their meaning with a partner. Então, aqui vocês vão ligar a palavra com o significado. Mas, antes disso, eu quero explicar o que vocês precisam fazer. Explicar a gramática, depois nós voltamos para cá e deixo o number 5 de homework. Nós vamos falar dos pronomes indefinidos e dos advérbios. Então, nós vamos usar o somebody, something ou somewhere em frases afirmativas. To talk about a person, thing or place, when we don't mean a particular one. Então, sempre em frases afirmativas para falar de alguma pessoa, de algum lugar, quando nós não é algo específico. Someone can easily make up a story. Alguém pode facilmente inventar uma história. Alguém, qualquer pessoa. Não é alguém específico. Everybody, everything and everywhere. Também em frases afirmativas, em perguntas. Para falar de todas as pessoas, né? De várias pessoas, lugares ou coisas. Don't trust everything you read. Então, não pode acreditar em tudo que você lê, né? You use nobody, no one, nothing, nowhere with a positive singular verb to mean no person, thing or place. Então, nobody, no one, nothing, nowhere, eles são usados em frases com sentido
Aliás, para falar de pessoas, de coisas ou lugares com sentido positivo. There's nowhere like the internet for finding fake news. Não há outro lugar como a internet. Anybody, anyone, anything, anywhere. E frases negativas. I don't know anything. Eu não sei nada. And we can also use any in positive sentence when it means it doesn't matter who, what, or where. Então, também pode ser usado any nas frases afirmativas, né, positivas, quando não importa quem, o que ou o lugar. You can post anything you want online these days. Você pode colocar qualquer coisa na internet hoje em dia. Então, quando não importa o lugar. Somebody, something, somewhere, frases afirmativas, everybody, everything. Frases afirmativas ou perguntas para falar de pessoas, lugares no geral, vários. Nobody, no one, nothing, nowhere, com sentido em frases positivas, mas ela tem um sentido negativo. Como se não tivesse nada, ninguém. Anybody, anyone, anything, anywhere. Frases negativas. I don't know anything. Eu não conheço nada, não sei, não conheço ninguém. Tá? Você só está reafirmando, você só está negando praticamente 2 vezes aí. Ok? So, your homework. It's going to be exercise 4, exercise 5. Então, as palavras que vocês ligaram no 4, vocês vão encaixar no texto. No 5. And here. Number 8, vocês vão ler a história, ler o texto. E aqui vocês vão colocar quais são as vantagens e as desvantagens. Elas foram citadas no texto. Vocês vão dizer quais são as vantagens e as desvantagens. E no 6 também dá para vocês responderem que vocês vão escolher entre anyone, everything, anything, nothing, de acordo com o texto. Então, ficaram de homework 4, 5, 6, and 8 for next class. Ok? Nas pages 117 and 118. Página 117 e 118. Questions so far? Dúvidas até agora? No. Eu vou, aliás, a plataforma vai ser liberada agora, tá? Quem está com ela em dia, que é o caso de vocês, ótimo. Então, vocês têm até só a unidade 10.2, se eu não me engano. Então, Unit 9 teste, o teste da unidade 9, e a Unit 10 até o 10.2 só uma parte eu deixei liberada para vocês. O resto, os demais, eu liberei as outras para quem tiver atrasado também, mas é a última semana para eles fazerem. And that's it. Have a nice weekend, girls. Thank you very much for coming. Thank you, teacher. Bye bye. Thank you, teacher. Bye bye.